cristão reformado. Welcome, seja bem-vindo ao canal. Apresentação: Evangelista Fernando Silva. Se não me provarem pelas Escrituras Sagradas que eu estou errado, não me reprovarei. Martinho Lutero. O objetivo do canal hoje é falar sobre o sola Escritura, somente as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a única fonte de revelação divina. A Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia é a única norma inspirada, infalível, final e autoritativa. Qualquer tradição ou ensinamento humano deve ser submetido à autoridade das Escrituras. O contexto histórico nos diz que a Reforma Protestante ocorreu no século XVI. Lutero pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg em 1517. A Reforma Protestante foi um movimento que propôs um retorno da igreja às Sagradas Escrituras. Uma produção do canal Cristão Reformado. O sola Escritura é um princípio da Reforma Protestante que afirma que a Bíblia é a única autoridade para a fé e a prática cristã. O Dr. Martinho Lutero foi um dos principais defensores deste princípio. Segundo a interpretação da Reforma Protestante, Dante trouxe sobre as Escrituras, é o princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluta primazia, sendo ela a única regra de fé e prática que todo ser humano deve seguir. O sola Escritura é um dos 5 pontos fundamentais do pensamento protestante, os 5 solas, propostos no início do século XX pelos teólogos neo-ortodoxos Theodore Diogene e Emil Brunner para sintetizar os ideais da Reforma. Pelo princípio do sola Escritura, a Escritura é a autoritativa palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus e, portanto, se constitui como juiz supremo sobre todo pensamento, palavra, ato e forma de vida humana. A Escritura Sagrada, a Bíblia, em seus 66 livros, de acordo com o cânon protestante, dividida em Antigo e Novo Testamento, é santa, inspirada, inerrante, verdadeira, apta para o ensino, correção e educação na justiça. Os movimentos considerados historicamente como radicais, anabatistas e outros surgidos durante o século XIV, esse princípio foi ressignificado como nuda Escritura, passando a ser entendido ao pé da letra, adotando-se a ideia de que a Escritura interpreta a própria Escritura, bem como que a mesma era suficiente como única fonte de doutrina e prática cristãs em todos os aspectos. Devido a essa ressignificação, passou-se a chamar o entendimento anterior reformado pelo nome Prima Escritura. O seu histórico é um princípio doutrinal fundamental da teologia protestante e é um dos 5 ensinamentos sobre os quais o protestantismo foi edificado. Este princípio sustenta que as Sagradas Escrituras possuem primazia sobre a tradição e o magistério da Igreja quando aparece que alguma contradição entre os princípios doutrinários contidos neles, o que necessariamente contraria os ensinamentos da Igreja Ortodoxa, das Igrejas Orientais, da Igreja Copta, da Igreja Católica e do Anglo-Catolicismo, as quais pregam que a interpretação correta das Sagradas Escrituras dá-se por meio da tradição apostólica. Sobre isso, o Dr. Martinho Lutero, fundador do protestantismo, era enfático. Um simples leigo, armado com as Escrituras, é maior que o mais poderoso Papa sem elas. A intenção dos reformadores era de corrigir aquilo que julgavam
como erros no catolicismo romano, por meio da unicidade da autoridade da Bíblia, de modo a tentar abolir tudo aquilo que não continha fundamentação e base nas Escrituras, legado pela tradição oral, pelo magistério da Igreja através de Santa Sé e pelos concílios ecumênicos da Igreja Católica. Para isso, os pensadores do protestantismo se baseavam na afirmação paulina de que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. No original grego, receptos. Nos movimentos de inspiração protestante considerados historicamente como fundamentalistas, como os anabatistas e puritanos e outros surgidos durante o século XIV, esse princípio foi severamente condensado como nuda escritura, de modo que a Bíblia deveria ser entendida ao pé da letra, adotando-se a ideia de que a Escritura interpreta a própria Escritura, e como tal seria suficiente como única fonte de doutrina e prática cristãs em todos os aspectos. O dogma da sola Escritura não descarta por completo aspectos relevantes da tradição apostólica. No entanto, quando há divergências entre esta e a Escritura, a última deve ter a primazia. A base dessa doutrina é de que as Escrituras são perfeitas e que ninguém pode pôr outro fundamento além do que está proposto, o qual é Jesus Cristo, a Palavra, Verbo de Deus. E qualquer que pregar outro evangelho, mesmo se for um anjo, seja anátema, maldito. O desenvolvimento da escolástica protestante e dos avivamentos evangélicos aprimoraram o conceito de autoridade bíblica na forma de prima escritura. Por esse princípio, as Escrituras têm autoridade inicial e final em matéria de fé e doutrina, sem desprezar outras fontes do conhecimento religioso. Essa relação de fontes de fé é resumido pelo quadrilátero wesleyano: Escritura, razão, tradição, experiência religiosa. Em 1917, nas celebrações dos 400 anos da Reforma Protestante, organizadores de eventos na Holanda passaram a usar o slogan Sola Escritura, que não foram utilizados pelos reformadores. A partir disso, teólogos como Theodore Engelder e Emil Brandner passaram a resumir os ideais da Reforma em 5 solas. Para os reformadores, somente a Escritura Sagrada tem a palavra final em matéria de fé e prática. É o que ficou consubstanciado nas confissões de fé e de origem reformada. A Confissão de Fé de Westminster afirma, sob o nome da Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática, a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, e não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende exclusivamente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos. São por isso autênticos e assim em todas as controvérsias religiosas a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal, o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios,
todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo, falando na Escritura. Se gostou, clique no botão abaixo e não se esqueça de inscrever-se no canal. Ative o sino das notificações para que você possa receber próximos vídeos e compartilhe o nosso conteúdo para que o nome do Senhor, o Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, usando homens para deixar a carta magna escrita na terra,